Olá, querido aluno, aqui professor Marcel, seja bem-vindo à nossa aula 5 do curso de Economia, em que nós falaremos sobre a teoria da produção. Os objetivos dessa primeira parte são entender os conceitos relacionados à teoria da firma, o conceito de eficiência e também entendermos um pouco sobre a função de produção. Vamos nessa? Primeiro ponto, gente. Nós precisamos entender o seguinte, nós vimos a lei da oferta. Ela expressa o quê? O aumento do desejo dos vendedores em oferecer um bem ou produto dado um aumento do preço. Então agora nós vamos investigar a teoria da produção e custos. Ela explica um pouco desse movimento que está por trás da lei da oferta, por trás desse desejo dos vendedores em oferecer esse bem ou produto no mercado. Nós vamos ver que ela explica muito do comportamento da curva de oferta. O objetivo de uma empresa no setor privado, na maioria dos casos, é a maximização dos lucros dessa empresa. Esse lucro total, ele pode ser calculado pelo quê? Pela diferença entre a receita total, nós vamos definir aqui RT, e o custo total. Nós podemos definir aqui, então, o lucro total de uma empresa como essa diferença entre receita e custos. Para entendermos melhor, vamos definir aqui esses conceitos. É muito importante para você, engenheiro, na busca pela maximização dos lucros, entender o que compõe receita total e o que compõe estes custos totais de uma produção. Receita total é o montante que uma empresa recebe pela venda da sua produção. O custo total, o valor de mercado dos insumos que uma empresa usa na produção. E o lucro? O lucro vai ser exatamente o quê? A diferença entre a receita e o custo. A teoria da firma, ela é subdividida em duas. Nós temos a parte da teoria da produção, que faz uma análise das relações tecnológicas, físicas, entre a quantidade produzida e as quantidades de insumo utilizados na produção. Nós, quando vamos investigar aqui a teoria da produção, nós vamos investigar os fatores de produção. Lembra? Mão de obra, capital, terra, são todos o quê? Matéria-prima, são todos fatores de produção. A outra parte da teoria da firma é a parte da teoria dos custos de produção, que nós vamos analisar o quê? O preço dos insumos e as influências em cima dos custos de produção de determinada fábrica, de determinada empresa. Nós subdividimos para esse curso de economia. A teoria da produção vai ser vista agora na aula 5 e a teoria dos custos de produção na aula 6. O que é a teoria da produção? Ela analisa as relações tecnológicas, físicas, entre a quantidade produzida e a quantidade de insumos utilizados na produção. E aí, fazendo uma definição, o que seria essa produção? A produção é o processo pela qual uma firma transforma os fatores de produção adquiridos em produtos ou serviços para venda no mercado. Nesse caso, a empresa, a firma, ela é uma intermediária, ela vai fazer a compra de insumos, são os inputs dessa empresa, dessa firma, né? O que são esses insumos? São os fatores de produção e vai combiná-los segundo um processo de produção determinado ou escolhido. E o que ela vai ter como resultado? Ela vai ter um produto, um output, no mercado. Compra insumos, realiza o processamento, a combinação dos fatores de produção, e aí se obtém um produto ou serviço. Um processo de produção, ele tem algumas classificações. Nós temos aqui do lado esquerdo a entrada dos insumos da empresa, mão de obra, capital, área ou terra, né, e matérias-primas. Cada um desses fatores de produção nós vamos determinar através de uma letra. Então, mão de obra é a letra N, o capital físico a letra K, a área ou a terra determinado pela letra T e a matéria-prima por MP. Nós temos esses inputs dentro da empresa, realizamos a combinação desses insumos de produção, desses fatores de produção, no que nós determinamos como processo de produção. E aí nós temos um output, uma saída dessa empresa na forma de um serviço ou produto que nós vamos quantificar aqui pela letra Q. Esse processo de produção, dependendo dos inputs que nós utilizamos para a fabricação, os inputs, os fatores de produção que são combinados no processo de produção, a gente pode classificar eles de acordo com algumas nomenclaturas. Por exemplo,
Esse processo de produção pode ser mão de obra intensivo, quando a gente tem um número grande de fator de produção mão de obra. Pode ser de capital intensivo, capital físico, gente. A gente pode entender aqui como máquinas e equipamentos da sua indústria. Pode ser terra intensivo, um processo de terra intensivo, por exemplo, é a agricultura, né? Em que nós temos uma utilização muito grande do quê? Do fator de produção terra. E vai depender do quê? Depender do fator de produção utilizado em maior quantidade. A escolha do processo depende da sua eficiência, podendo ser analisada do ponto de vista tecnológico ou pelo ponto de vista econômico. Na escolha de um processo, nós vamos analisar e fazer a escolha por aqueles processos de maior eficiência, ou seja, aqueles que utilizam da melhor forma os fatores de produção. Então, escolhemos o processo que combina da melhor forma possível os fatores de produção, em que a gente tem o uso desses fatores de produção de maneira maximizada, de maneira eficiente. Ele pode ser analisado do ponto de vista tecnológico ou pelo ponto de vista econômico. Quando a gente fala de tecnológico, a gente vai ligar essa ideia ao quê? Ao inventário dos métodos de produção conhecidos. É o estado da arte, ou seja, é o que nós temos de mais avançado em determinada situação. Por exemplo, você fazer uma troca de maquinário, você tem um maquinário mais antigo, você compra um maquinário mais novo, com novas tecnologias embarcadas dentro desse equipamento, nós estamos fazendo o quê? Uma troca pela eficiência tecnológica do nosso processo. Nós vamos fazer uma análise, principalmente nessa parte da teoria de firma, relacionada ao método ou processo de produção, em que a gente tem diferentes possibilidades de combinações entre os fatores de produção para produzir uma dada quantidade de um bem ou serviço. Eficiência técnica ou tecnológica entre dois ou mais processos de produção, analisando dois processos diferentes do ponto de vista da eficiência técnica, é fazer uma análise do quê? Se aquele processo permite produzir uma mesma quantidade de produto utilizando menor quantidade física de fatores de produção. Relacionado à eficiência econômica, nós comparamos dois processos, vamos fazer a análise do processo, dos processos, e verificar aquele que permite produzir uma mesma quantidade de produto com um menor custo de produção. Então, técnica, nós vamos aqui estar relacionados à menor quantidade física dos fatores de produção e, do ponto de vista de eficiência econômica, aqueles com menor custo de produção. Então, quando estamos analisando determinada situação, comparando determinados processos, nós podemos compará-los do ponto de vista da eficiência tecnológica ou do ponto de vista da eficiência econômica. E aqui eu quero dar uma dica para você, aluno. Se você vai lavar louça ou vai limpar a casa, aproveita, querido aluno. Escute um podcast. Tem muitos podcasts assim, muito informativos, que trazem muita coisa legal aí para o futuro profissional de vocês. Vou deixar aqui, relacionado ao nosso assunto de eficiência, um podcast que eu adoro ouvir. Ele está relacionado a notícias internacionais, é o Xadrez Verbal, tá? Nesse último Xadrez Verbal, da última sexta-feira, de número 235, existe uma sessão dentro do podcast chamada Gambito da Dama, em que nós temos a fala da economista Vivian Almeida. E nessa semana ela fez uma análise micro e macro da eficiência das firmas, a eficiência econômica e a influência da política econômica nesta atualidade que nós estamos vivendo em meio à pandemia. Só para avisar, esse é um podcast bem comprido, ele traz um resumo assim de notícias de várias partes do mundo, e especificamente essa parte da economia, desse comentário de economia, ele começa aí em 200 minutos e 40 segundos. Pode ser acessado aqui por este link, na página do Xadrez Verbal, ou também ele está disponível aí no Spotify. Ok? Vamos falar um pouquinho da função de produção. A quantidade produzida vai estar em função do quê? Vamos aqui imaginar uma fábrica hipotética de biscoitos, a Lepar Cliuf. Cliuf é biscoito em russo. Então nós temos essa companhia o quê? Os insumos de entrada dessa empresa são mão de obra, terra, maquinário, matéria-prima. Aqui a gente pode pôr farinha, açúcar,
ovos, leite. Nós podemos colocar aqui como entrada a energia elétrica, água. Nós vamos fazer a combinação desses fatores de produção. Vamos, através da escolha de um processo de produção, e dada essa combinação, nós vamos ter como resultado um produto aqui, os biscoitos. Para a gente entender o que é a função de produção, pensem na seguinte situação. Estou variando aqui apenas um fator de produção, que é o número de trabalhadores, a mão de obra, representados pela letra N. Quando eu tenho nenhum trabalhador, a produção de biscoitos é zero. Quando eu tenho um trabalhador nessa fábrica, nós vamos ter a produção aí de 50 biscoitos por hora por esse colaborador. Tendo 2, 90, tendo 3, 120, tendo 4, 140, tendo 5, 150. Colocamos aí num gráfico, num plano cartesiano, colocamos aqui nas abscissas o número de trabalhadores e nas ordenadas a quantidade produzida de biscoitos por hora. Essa relação entre a quantidade de insumos, no caso trabalhadores, e a quantidade produzida de biscoitos é o que nós chamamos de função de produção. Fazendo a definição, então, função de produção é a relação entre a quantidade de insumos usada para produzir um bem e a quantidade produzida daquele bem. É a relação entre a quantidade física de fatores de produção e a quantidade física do produto em determinado período de tempo. Essa função de produção, né? Vamos aqui imaginar a quantidade de produtos produzidas em determinado período de tempo, aqui indicados por barra T, ela vai ser exatamente função dos nossos fatores de produção. No nosso caso, a quantidade de produto, né, a função de produção, ela é função da mão de obra em determinado tempo, do K, que é o capital físico, equipamentos e máquinas em determinado período de tempo, e aqui M relacionado a matérias-primas. Nós não estamos analisando neste ponto a questão de terras, porque essa análise geralmente ela é feita a curto prazo. Mas daqui a pouco a gente vai definir o que é esse curto prazo. Encerramos aqui a primeira parte em que vimos os conceitos básicos relacionados à teoria da firma ou teoria da produção. Até daqui a pouco, alunos, na nossa parte 2 desta aula 5. Tchau, tchau!